E aí, beleza? Turma, aqui é o professor Marcelo, dando mais uma aula, dando continuidade a mais uma aula sobre astronomia. Bom, turma, a última aula a gente falou sobre terraformação de Marte. Quem não assistiu, tem lá no YouTube. O link tá sempre, eu sempre coloco lá no grupo da turma. Então, bora. Gente, o assunto de hoje é morte estrelar. Como que uma estrela morre? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual que é a relação entre uma morte estrelar, uma estrela quando morre e a gente? Eu faço parte disso. Então a gente vai estudar um pouco sobre isso rapidamente, de forma introdutória. É um assunto muito complexo. No entanto, é muito importante a gente saber porque faz parte de nós. Vocês vão entender isso também. Vou compartilhar a tela e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, tá bom? No WhatsApp. Compartilhando a tela. Beleza, gente. Deixa eu expandir isso daqui. Onde que eu expando isso mesmo? Peraí, esqueci. Gente. Como? Eu não estou conseguindo achar isso. Apresentar. Foi mal. Então tá. Vida e morte estelar. Aqui vocês estão vendo uma explosão no céu. Uma explosão de uma estrela, representativamente. Vou começar com isso daqui. Essas bolinhas aqui. A da esquerda, a vermelha, está mostrando partículas com alta energia. E a da direita, com energia baixa. O que isso significa? Quando a gente esquenta alguma coisa, o movimento é caótico, é intenso. Quando a gente esfria, as coisas começam a se assentar, a se organizar. Ok? Tanto que se eu esfriar suficientemente, elas formam estruturas cristalinas, como gelo. Então, a gente vai começar no início, mas é no início mesmo, no Big Bang. Na teoria do Big Bang, a energia, quando surgiu, através desse fenômeno inicial, tinha muita agitação. A energia era energia pura. E com os bilhões de anos que foram se passando após o evento do Big Bang, as coisas foram levemente acalmando. E ao acalmar, está representado aqui na imagem do lado azul, as partículas foram se transformando em matéria. Essa energia foi se transformando em matéria. E essa matéria foi se aglutinando uma com a outra. O elemento mais simples que a gente tem na natureza é composto por um próton e um nêutron, que é o hidrogênio. Essa matéria que a gente está se referindo é o hidrogênio. E existe um conceito básico na física, na ciência, que é da atração gravitacional. A gravidade, ou seja, o que está me colocando aqui na cadeira, não está me tirando, não me leva para o espaço, se eu der um empurrão, é causado pela massa de um corpo. Tudo que tem massa tem gravidade. O mouse que tem gravidade? Tem. E eu tenho gravidade? Eu atraio os corpos? Tem, sim. Só que tudo na natureza, em relação à força, é como se fosse um cabo de guerra, nesse sentido. Ou seja, a gente perde rudemente para a Terra, porque a Terra tem muito mais massa. Logo, ela puxa a gente para cá. A gente perde esse cabo de guerra, então a gente fica preso nela. Se a gente tivesse mais massa que a Terra ia ficar grudada na gente. A Terra ia tentar sair e voltava para a gente. Beleza. Então, as partículas muito pequenas de matéria que foram a partir do momento que as coisas foram se acalmando após o período de Big Bang, as matérias foram aglutinando entre si. E quando dois elementos de hélio, ou melhor, de hidrogênio, se aglutinam, a gravidade fica o dobro, vocês concordam? E aí aumenta a chance
de atrair mais elementos de hélio. E assim vai exponencialmente. 4 vezes mais, 8 vezes mais, 16 vezes mais a gravidade, 32 vezes mais a gravidade, vezes, né? Então, as coisas vão nesse sentido. E é mais do que 32, né? 32 é 128. E aí, a gravidade, então, vai cada vez maior, mais, e mais gás hidrogênio vai se acumulando neste corpo, formando uma unidade enorme. Então, a gente tem aqui uma nebulosa representando os gases iniciais de matéria, no caso, o hidrogênio. E como eu disse, o hidrogênio vai atraindo um ao outro, formando uma bola enorme de gás. Essa bola de gás, unidas, então, pela gravidade, vão se tornando tamanhos cósmicos, assim, de tamanhos de planetas. E a partir do momento que chega de um determinado tamanho, a gravidade é tão grande, que o que está lá no meio, lá no interior, começa a esquentar, porque a pressão é muito grande e o atrito que vai gerando. Então, quanto maior o corpo, maior é a temperatura no interior no núcleo desse corpo de gás. Beleza? Estão acompanhando? Então, muito bem. A gente tem, então, uma esfera enorme, tamanho do Sol, praticamente, de hidrogênio, que foram atraídos um por um. E a partir do momento que esse planeta é tão grande, ou melhor, esse corpo é tão grande, que o interior vai ficando muito quente. E quando chega a determinada temperatura, aproximadamente 10 mil graus Celsius, ou maior, ou mais, eu esqueci o número exato. Quando começa a ficar muito quente, muito quente, esse hidrogênio que está lá no interior começa a fundir. O que é fundir? É juntar com outro hidrogênio. E na natureza, quando se juntam dois elementos, não necessariamente dois elementos, vou focar no específico, porque há exceções, eu não quero confundi-los. Quando se juntam dois hidrogênios, existe necessariamente a liberação de energia. Isso significa o quê? Que quando tem dois hidrogênios fundidos um no outro, existe a liberação de energia. Isso na ciência, na química, é chamado de reação exotérmica, que libera energia. Sendo assim, existe uma explosão, porque liberou energia. E, gente, quando isso se junta, existe uma fusão nuclear, libera muita, mas muita energia. Mais energia do que uma bomba atômica. Uma bomba atômica é quando rompe esse processo, que é a fissão nuclear. Eu estou falando de fusão nuclear, juntando. E quando se junta, também libera muita energia. E aí, o que acontece? Vai formando, então, agora um outro elemento. Se você pegar a tabela periódica, quando eu tenho dois hidrogênios juntos com outro, ou seja, dois prótons fundidos, eu tenho um outro elemento chamado de hélio. E é isso que vai acontecendo com esse planeta, esse corpo celeste. Lembra? É um corpo enorme que foi atraindo vários hidrogênios, tá? Que é o elemento mais simples, com um próton e um nêutron. Vários hidrogênios foram sendo atraídos, formando um corpo enorme, igual esse que está aqui atrás, põe, por exemplo. E aí, o interior deste corpo vai começando a ficar muito quente, mas muito quente. Quando a temperatura é tão grande, tem tanta energia, tanto calor lá naquele interior, que os elementos de hidrogênio começam a fundir um no outro, começam a juntar um no outro. E quando se juntam um no outro, libera energia. E quando libera energia, dá uma explosão. E quando dá uma explosão, aquece ainda mais, fazendo com que os outros hidrogênios vão juntando ainda mais com os outros e outros numa cadeia, como se fosse um efeito dominó. Isso vai gerar uma explosão, uma força muito grande no interior deste planeta. E aí, agora vocês estão trabalhando, então quero que vocês visualizem duas forças, tá? Para vocês poderem entender. A primeira força
é a força da gravidade. Olha aqui neste primeiro ao lado. A gravidade, então, está empurrando todos os elementos de hidrogênio, toda a matéria para o centro dela. Beleza? Agora, em contrapartida, está havendo as explosões de fusão nuclear no interior. E a força, então, está equilibrando com a da gravidade. Então, a gente tem algo estável. Não está mais comprimindo isso para aquecer lá no interior. O interior está explodindo e empurrando para fora. E a gravidade está sustentando. Então, existe um equilíbrio de forças. E isso está acontecendo, por exemplo, com o nosso Sol, que nos ilumina. Essa energia do Sol que nos aquece está vindo graças a essa fusão nuclear que está tendo no interior do corpo celeste da estrela, que é o Sol. Em contrapartida, o Sol não explode porque tem a gravidade empurrando ele, então mantendo tudo equilibrado. Ok? Beleza. Só aqui está representando, então, o equilíbrio dessas duas forças. Tudo bem? Agora, pensa comigo. Tem um monte de hidrogênio, e este hidrogênio está fundindo, formando hélio. A partir do momento que está virando hélio, está deixando de ter hidrogênio. Então, a quantidade de hidrogênio tende a diminuir. Tendendo a diminuir a quantidade de hidrogênio lá no núcleo, que está super quente, a quantidade de explosão também vai diminuir. Logo, vai ter menos força para fora, empurrando por causa dessa explosão, do que a gravidade pressionando para comprimir esses gases. E aí o que acontece? A gravidade ganha. E ao ganhar, a gravidade começa então a empurrar e diminuir este corpo celeste, essa estrela. E essa estrela vai começando a ficar cada vez menor. E aí isso é chamado de um segundo estágio, chamado de anã branca. Uma anã branca, ela começa o equilíbrio de forças entre o interior de explosões e a gravidade é quebrado. E a gravidade ganha nesse cabo de guerra e começa a comprimir este corpo. Ao comprimir esta estrela, os gases exteriores de hidrogênio começam a entrar em contato com o núcleo superquente. E aí começa-se a formar novas explosões. E aí ela chega a um determinado tamanho que as coisas se equilibram. Por outro lado, com a gravidade comprimindo o corpo, diminuindo o volume dessa estrela, o interior fica ainda mais quente. E ao atingir determinadas temperaturas ainda mais quentes, é permitido que o hélio se funda também, formando novos elementos, como o carbono, que está presente no nosso corpo, está presente no lápis que você colore, que você escreve, está presente no carvão que você queima, está presente nas árvores, está presente nos animais. Então, é neste momento que o carbono é formado. Quando a força de gravidade comprimiu o suficiente para esquentar ainda mais esse interior, fazendo com que a fusão nuclear aconteça com o hélio também. E aí, nós temos um momento que vai acabar a quantidade de hélio também para fundir. E aí, vai acontecer um outro problema. Não foca aqui agora, peraí. Vai acontecer um outro problema. Por quê? O hélio está sendo superaquecido, formando novos elementos. Só que a gravidade está sendo equilibrada agora, porque a força de fusão dos outros elementos estão explodindo. Então, está tudo sendo equilibrado. Deixa eu passar mais um slide aqui. Beleza. Vai chegar um momento que a pressão entre um e outro vai sendo tão grande da gravidade e... não, desculpe, deixa eu ir por etapas. Vai chegar um momento
que a quantidade de carbono vai diminuindo. Por quê? Está se formando novos elementos nesse processo, porque a gravidade está cada vez mais forte no sentido de força, desse equilíbrio de força. Sendo assim, a gravidade vai permitir que aqueça tanto, mais tanto, mais tanto, que forme um elemento chamado de ferro. Neste terceiro estágio, que ocorre a formação do ferro, não existe mais liberação de energia. Quando o ferro é formado, absorve energia. Então, a partir do momento que mais ferro é formado devido à alta pressão que a gravidade está impondo, já que é uma densidade muito grande que está ocorrendo naquele processo, o ferro vai cada vez esfriando essa estrela. E cada vez que esfria, menos força tem essas explosões e maior é a gravidade. Neste ponto, a estrela pode ter dois rumos. Se for uma estrela muito, muito, muito grande inicialmente, essa gravidade vai ser tão condensada num ponto tão pequeno que vai formar o chamado de buraco negro, no qual nem a luz escapa de tão forte essa gravidade que ocorre naquela região. Por outro lado, se a gravidade, ou melhor, se a densidade desse corpo não for tão grande o suficiente, ele vai colapsar entre si. Ele vai desequilibrar de maneira tão grande que vai ocorrer esse fenômeno tão lindo que é chamado de supernova. A supernova é uma explosão estelar que consegue ofuscar, inclusive, o brilho de uma galáxia. E quando se explode uma estrela, a energia é tão grande que vai formar novos elementos ainda mais complexos, como o ferro, como o cloro, como o iodo e outros elementos mais pesados e mais complexos. E fecha o ciclo. Por quê? A partir desse momento, vai ser levado, toda essa poeira estelar vai ser espalhada numa determinada região. E aí, estes elementos, principalmente compostos por ferro, vai se condensando, um do ladinho do outro. Igual aconteceu lá atrás com o hidrogênio, mas agora com os elementos mais pesados. E um vai atraindo o outro, vai atraindo o outro, vai atraindo o outro, formando, sabe o quê? Planetas. E é assim que são formados os planetas. E é assim que é formado a gente, através dessas explosões estelares. No fim, nada mais somos do que sombras e reflexos das estrelas do passado. O elemento que compõe a gente foi formado no universo lá longe, bilhões de anos atrás. A água que a gente bebe, e etc. Caso tenha ficado confuso, dá uma volta no áudio, no vídeo, um pouquinho, prometo falar como eu disse. Mesma coisa, direitinho, tintim, tintim. Mas mesmo assim, se vocês não entenderem, entra no WhatsApp, dá um oi para mim lá no privado e eu estou à disposição para ajudá-los. Tá bom? Espero que fiquem bem, com saúde e até breve.